pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole. Hoje eu tenho um relato aqui rapidinho para vocês, um relato muito importante, vocês vão entender já já o porquê. E eu quero avisar vocês que querem me mandar um relato para eu ler aqui no canal. Pessoal, não precisa me escrever um e-mail falando que quer mandar seu relato, nem perguntando se você pode mandar seu relato, ok? Já manda direto. Então, eu peço que vocês orem, que vocês peçam que o Espírito Santo de Deus guie você na hora que você estiver escrevendo, que te dê todo o suporte, para que você consiga colocar tudo ali que é o mais importante para poder ajudar outras vidas e para poder, primeiramente, ajudar você. Porque cada vez que a gente põe para fora, que a gente escreve, é uma cura, né, sobre nossas vidas. E depois, com o testemunho aqui sendo transferido, compartilhado com todos, a cura passa a ser compartilhada e alcançando vidas para a honra e glória de Deus, ok? Então não precisa me mandar e-mail perguntando se pode, já manda, tá bom? E aí, se eu achar que é interessante fazer uma live, aí eu mando um e-mail perguntando para vocês se tem essa possibilidade, mas a maioria das pessoas preferem que venha aqui ler o relato, então a gente continua fazendo isso por agora, tá bom? Vamos lá então ao relato de hoje. Ela começa dizendo assim: relato de uma sobrevivente, e ela põe o título Dormindo com um Ser Trevoso. E ela diz: Olá, Cris, me chamo Maria, meu relato é longo, mas vou tentar abreviar bastante. Eu não achei longo não, se você ver a diferença, olha aqui, o seu foi desse tamaninho. O próximo que eu vou ler aqui, ó, o tamanho. É que não dá pra ver aí, gente, mas olha aqui, dá pra escrever um livro. Mas muito bom, né? Cada um com seu valor. Mas vamos continuando aqui. Ela diz assim: apesar de ter convivido uns 7 anos com aquele bicho, meu sofrimento daria um livro. Já vi que o negócio é pesado aqui, hein? Olha isso. Venho de um lar disfuncional, uma mãe narcisista, um pai alcoólatra. Gente, eu já paro aqui. Olha como isso vem acontecendo e como é algo que a gente já sabe, a maioria de nós. Quando existe a codependência, eu sempre falo, ou é um pai ou uma mãe, normalmente, ou uma pessoa que criou você, né, com um transtorno de personalidade narcisista. Aí vai variar o grau, pode ser sociopatia, psicopatia ou só narcisismo mesmo. E pais alcoólatras. Gente, isso aqui tem acontecido muito nos relatos, tenho percebido esse padrão aí, viu? E ela diz: 7 irmãos codependentes, carentes de mãe na infância. Uau, lembro dos meus avós que moravam com a gente. Meu avô, um homem bêbado e cruel, ó, geração em geração. Não gostava de mim por ter puxado na cor pro meu pai. Uau, nas raízes indígenas, cabelos mais pretos, enfim, um homem preconceituoso. Via a maldade em tudo. Lembro que eu tinha um cachorro que amava muito, brincava com ele. O velho chegou ao ponto de dizer que eu fazia besteiras com ele. Isso quando podia ter um bicho. Ele matava tudo, mesmo morando na casa do meu pai. Minha mãe amava ele. Hoje vejo que muita crueldade que ela fez foi para ganhar a atenção dele. Eu tinha um tio, filho deles, e minha avó, por ser crente, não tinha televisão, então ele vinha assistir na minha casa. Ele esperava todos deitar e depois vinha me acariciar. Quando não aguentava mais, acabei contando para minha mãe, que de início mostrou-se espantada, mas depois disse que se eu não tivesse gostado, teria gritado. Meu pai do céu. Detalhe, eu só tinha 9 anos. Que mãe é essa? Narcisista com certeza. Acho que ela nunca gostou de sexo feminino, porque era notório o tratamento que ela tinha comigo e uma irmã. Éramos em 7, 5 mulheres e 2 homens. Ela gostava dos meus irmãos e 3 irmãs. E eu e minha outra irmã éramos bodes expiatórios. Na adolescência entrei em depressão profunda e anorexia. Tinha pensamentos suicidas, não sei como não morri. Era pele e osso. Meu pai foi embora trabalhar longe, abandonou a família, nunca me levaram no médico. Meu Deus do céu, que negligência. Nunca teve alguém que acreditasse em mim, sempre muito sozinha, um poço de sentimentos de culpa e repúdio. Cris, estou abreviando bastante, até porque é muito difícil de relembrar os abandonos e maus tratos.
Meu pai não me olhava como filha, mas como mulher. Até hoje é assim. Sempre fui muito bonita, acho que isso só despertava muita inveja por parte da minha mãe. Quando eu tinha meus 16, 17 anos, conheci aquele ser. Ele até tinha uma aparência bonita, olhos claros, cabelos loiros, porte atlético, mas nunca senti nada por ele. Eu andava rebelde, ele só seria alguém que me levasse para sair e distrair e nada mais. Mal sabia o caminho do inferno que comecei a seguir, o caminho das pedras. Ele me apresentou as drogas, comecei a usar, mas logo vi que não era minha praia, graças a Deus. Falei para ele parar de usar, mas depois descobri que nunca tinha parado. Ele bebia e batia no pai e na madrasta, vivia sendo expulso de casa. Para mim, ele contava sempre outra história, morria de pena dele, sempre ingênua e meiga. Fui presa fácil. Acabei engravidando, meu calvário só estava começando, comi o pão que o diabo amassou. Não podia nem pensar em me separar. Aquilo grudou em mim como sarna. Foi morar na casa dos meus pais, nunca mais me deu paz. Uau, foi morar com ela na casa dos pais dela. Lembro de uma vez que eu me queixei de dor de dente e ele disse: quem manda você ficar? Ai, gente, eu não vou falar o que ela falou, não. Vou só falar CHUPANDO. Quanta baixaria. Ele foi o primeiro, era um cavalo, aliás. Quando começou as contrações, ele não deixou eu ir para o hospital, me obrigou a ir com ele até a casa do irmão dele, porque já tinha combinado e não iria sozinho, um lugar muito longe. Lá eu passei muito mal e quando aquilo viu que eu não ia aguentar, ele deixou que me levasse para o hospital. Passei por uma humilhação muito grande que nem vou entrar em detalhes. Enfim, meu filho veio ao mundo escuro e mal chorou. Fizeram uma cirurgia na vertical na minha barriga, que na época meu filho fez 35 anos. Já era proibido há 40 anos. Uau! Eu, com a barriga cheia de pontos, o desgraçado queria sexo, ainda ouvindo ameaças de levar socos por qualquer bobeira. Meu pai do céu, e ela põe a carinha de choro. Minha mãe voltou para a igreja, já tinha melhorado o tratamento comigo, talvez por ver o que estava passando. O que ela estava passando. Ele começou a ir também, com o tempo ganhou a simpatia dos irmãos, era muito querido, mas só eu sei o que ele era em casa. Adorava me humilhar na frente dos outros e se sentir superior. Como eu sempre fui uma pessoa quieta e mal sorria, quem não prestava era eu. Acabei engravidando de novo, não podia tomar remédio, aquilo nunca cooperou. O que esperar daquilo, né? Tinha uma filha e ela era a alegria dele. Transferiu todo o seu afeto a ela, ignorando o meu filho ainda mais pequeno. Ele começou a trabalhar na casa de um traficante, era um bom profissional, quando queria trabalhar. No começo ele recebia em dinheiro, depois em drogas e começou a vender. Aqui se cumpre o ditado que não há o que não possa ser tão ruim que não possa piorar. Ele começou a usar muita droga para piorar, ele me obrigava a usar com ele. Meu pai do céu, no começo ele me forçava, depois não mais, porque eu já queria. Usava a noite inteira enquanto meus filhos dormiam, depois de manhã. Parecia que tinha apanhado de pau. Voltando aos poucos atrás, lembro que eu me arrumava e levava meus filhos na igreja. Nesse meio tempo ele se juntava com drogas e viciados dentro de casa. Só Deus sabe o que rolava lá dentro. Quando descobriram o que ele andava fazendo, cortaram o ministério dele. Foi quando ele quis me afundar junto naquele abismo. Andava armado, fazia sempre ameaças de estourar minha cabeça por qualquer motivo. Eu vivia anestesiada, sem sentimentos, morta por dentro, porque ele pouco a pouco foi matando tudo em minha vontade de viver. Nunca foi vida aquilo. Quando minha irmã se casou, minha mãe deu uma pequena celebração na casa dela. Tive que ficar o tempo todo sentada com a mão apoiada no meio das pernas porque ele me torturava dizendo que estava mostrando a calcinha. Enquanto ele interagia e paquerava outras na minha frente. Se existe inferno, aquilo tá nadando nele, eu espero, ela fala. Ele começou a andar com pessoas da pesada. Um dia de manhã na rua, estavam comentando sobre um casal assassinado, inclusive a moça estava grávida. Ele escutou com frieza e não quis comentar nada. Fiquei sabendo anos mais tarde que foi o próprio que fez o serviço e esse ano, pasme, meu filho disse que o pai tinha levado ele junto para ver os corpos.
Na época ele só tinha 6 anos, mas se lembra de tudo. Ai, credo, gente. Reta final. Ela põe assim: numa noite, ele estava usando drogas com um cara na cozinha, tinha chegado de madrugada, estava sujo de lama, já imaginei que alguma coisa tinha acontecido. Quando chamaram no portão, perguntaram com quem ele estava, disse que com fulano, chamaram ele para ir lá fora e assim que saiu eu escutei os tiros. O fulano que estava na cozinha correu para o meu quarto e se enfiou embaixo da minha cama, mandando eu me abaixar. Fiquei sem reação. Só lembro de ter pegado minha filha e ficar de joelho pedindo a Deus misericórdia. Não tive forças de pegar meu filho no berço assustado. Eram muitos tiros. Minha cachorrinha entrou na cozinha baleada. Meu pai do céu. Foi quando tudo ficou quieto, pensei em me levantar e fechar a porta, quando tudo começou de novo e desta vez mais perto. Com certeza ele tentou se levantar porque eu escutei ele se arrastando. Um filme de terror que até hoje ainda não superei. Eles foram embora deixando um rastro de sangue, foram 14 tiros, a maioria a queima-roupa. Não levei meus filhos no velório e ele estava irreconhecível. Meu pai do céu, meus filhos não precisavam ver aquilo. Ainda ouvi da boca de um parente dele dizer que eu tinha ouvido tudo, mas que eu não tinha feito nada. E ela fala: olha o absurdo. Desse tipo de gente eu não preciso na minha vida, são pessoas mal amadas, invejosas, semeiam o mal e a discórdia. Cris, eu me casei novamente com um amigo que ele tinha na época da igreja. Ele assistiu todo o meu sofrimento, ainda sofri preconceitos por ser viúva com 2 filhos, mas eu era muito jovem, apesar de ter me acabado com aquele ser. Quando ele se foi, cheguei a pesar 38 quilos, eu estava um trapo de tanto sofrimento, mas Deus tinha limpado meu caminho para sempre. Aquele vício ele levou junto para a sepultura, nunca mais tive vontade de usar, glorifico a Deus, pois me guardou na minha aflição. Tive outro filho, meu caçula, hoje com 24 anos. Assistindo a seus vídeos, compreendi que ele não era apenas narcisista, um maldito sociopata cruel também. E ai daquele que cruzasse seu caminho, ele não me dava outra opção de vida a não ser junto dele, pois ameaçava levar meus filhos embora mesmo que fosse morar embaixo de uma ponte. Só pelo prazer da vingança, e se eu tivesse feito qualquer coisa para ficar livre, eu faria parte da estatística de feminicídio, pois frieza para isso ele tinha. Já fiz vários tratamentos psiquiátricos, de vez em quando fico muito deprimida, mesmo depois de tantos anos, e no fim desse ano que se passou eu perdi minha mãe. Cuidei dela até o fim, pois estava com demência, em cima de uma cama usando fraldas, parecia uma criança indefesa. Não guardei rancor apesar de tudo, e fiz tudo o que pude por ela. Ninguém sabe o que será de nós na velhice, e minha parte eu fiz com toda a paciência possível. Deus é minha testemunha. Obrigada por seus vídeos, Deus abençoe grandemente. Caramba, hein? Muito forte, pesado. Importante eu digo assim, gente, porque tem uns que vão mais fundo, né, nas trevas e no fim acabou, ó, se metendo com alguém pior. E aí, ó, acabou com a vida. Quase acabou com a vida dela também e dos filhos. Olha, é só Deus na nossa vida mesmo, só a misericórdia de Deus. Porque não é fácil não. No fim, graças a Deus hoje, mesmo você ainda tendo que fazer alguns tratamentos, o pior já passou, né? O pior já passou. Esse caso aqui já envolve crime, drogas e é surreal o que ela fala aqui no final. Realmente, frieza ela diz aqui, né? Que ele tinha o suficiente para infernizar a vida dela e destruir, acabar com a vida dela. No fim, Deus levou, né? Levou ele. É isso, gente. Olha, fica aqui esse relato, né? Porque isso existe. E ela contou os detalhes no fim, ó. Cuidou da mãe dela. Glória a Deus por isso. Eu senti assim que no começo do seu relato, como posso dizer? Um pouco de revolta, de raiva por tudo que você passou. Mas se você ainda não perdoou ele, trabalha isso na sua vida que você vai ver que vai ser a chave que vai virar, que tá faltando virar, para você poder viver de verdade o propósito maior de Deus para sua vida. Eu creio que o relato, como você mesma falou, foi um pouco difícil você escrever, foi difícil para mim também ler, eu creio que também está sendo difícil para muitos estarem escutando,
mas Deus tem propósito maior, permitiu que isso viesse aqui, né, para ser compartilhado, que fique aí de alerta para pessoas que possam estar passando por isso também, porque isso existe, gente. A gente fala bastante da parte espiritual, né, e aqui ela não falou muito sobre essa parte, mas você pode ver que o inimigo ele vem, né, na mente das pessoas e ele entra nas dores e ele vai destruindo, ele vem para roubar, matar e destruir. E aí vidas sendo destruídas, mas graças a Deus ele guardou a sua vida e a vida dos seus filhos. E que Deus guarde vocês, continue guardando vocês, protegendo, livrando de todo mal. Obrigada, tá? Pelo teu relato. E se ainda tem algum sentimento, né, no teu coração que te impede de seguir, né, ele já não tá mais aqui entre nós, perdoa, porque você vai ver a diferença que vai fazer isso na sua vida, tá bom? Eu falo isso porque, assim, lógico, é surreal tudo que você passou, mas eu sinto muita energia das pessoas, sabe? Eu pude sentir, assim, um peso um pouco maior nas suas palavras quando você fala dele. Embora seja real tudo que você está falando, mas eu senti algo que mais profundo, por isso que eu tô te falando isso aqui, tá bom? Espero que venha para te abençoar, que venha para, se fizer sentido para você, claro, né? Busque a Deus, que com a ajuda de Deus você vai conseguir. Eu sei que com a sua mãe você já conseguiu. Com ele talvez ainda precise, né, fechar esse ciclo, mas eu creio que isso vai acontecer também, para honra e glória do Senhor. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. E a gente se vê em breve no próximo vídeo. Até lá. Tchau, tchau.